A gente combinou com os nossos parceiros da Simutec fazer essa reunião, essa apresentação inicial, porque nos parece um momento muito importante dentro do processo de formação da residência aqui da instituição. Sempre ficou claro para nós, cirurgiões, que existia uma deficiência, não sei se esse é o melhor termo, mas existia algo em que a gente precisava ajudar mais os nossos residentes, capacitar mais os nossos residentes, melhorar a sua formação, e isso era fundamental que se iniciasse antes do último ano de residência, no começo da residência, uma capacitação que corresse junto com o processo de formação do residente de cirurgia mesmo. E depois de bastante trabalho, a gente está tendo essas discussões já desde o ano passado, nós conseguimos montar um formato de curso em que a gente acredita que essas demandas, essas necessidades do aprendizado de vocês serão cobertas. Isso vai ajudar bastante em todos os sentidos. Vai ajudar vocês na formação, vai ajudar vocês nas atividades do dia a dia aqui e vai ser um retorno para a própria instituição, à medida que equipes mais capacitadas vão sempre fornecer melhores resultados. Nessa apresentação, vocês vão saber detalhes práticos de como o curso vai funcionar, algumas informações sobre datas, horários, o processo de cadastro, o processo de agendamento. A única mensagem que eu queria passar, eu já conversei isso numa reunião fechada com alguns de vocês, e eu gostaria que quem não estiver aqui receba essa mensagem. Esse curso faz parte da grade da residência, tá? Então, é uma atividade obrigatória, não é uma atividade facultativa. A gente entende que existe alguma dificuldade na necessidade de locomoção daqui para um outro local, então, por isso, a gente conversou com os departamentos cirúrgicos e vocês terão o período livre, tá? Então, não vai ser só as 2 horas do curso naquele dia, vão ser amanhã daquele dia, conforme escala que a gente já entregou, e todos os departamentos cirúrgicos estão cientes, estão de acordo com o que foi proposto. E eu optei, acho que é o melhor, deixar para vocês preencherem essa escala. Então, essa escala ela está por departamento e não por nomes. E aí eu queria dar a liberdade para que cada um possa, dentro do seu departamento, fazer a sua divisão. A gente vai receber relatórios semanais sobre o progresso das atividades da carga horária já cumprida. Então, é importante que vocês possam, às vezes tem uma semana que alguém teve algum problema, não pôde participar, passa o horário para outra pessoa para que essa carga horária seja totalmente preenchida, tá bom? Eu gostaria de convidá-los a essa parceria, que eu tenho certeza que começa hoje, mas que vai nos trazer muita coisa no futuro, um bom aprendizado hoje para os nossos residentes de cirurgia, quem sabe no futuro para residentes de outras áreas, para profissionais de outras áreas, em parceria também com a nossa instituição. Luiz. Obrigado, Luiz. Eu dou as boas-vindas a todos, em nome da Escola de Educação Permanente, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que daqui para frente vocês vão escutar como EEP, e o Instituto Simutec. Nós estamos representados aqui pela Natália Oliveira e pela Denise Andreazzi, que são gestoras da Escola de Educação Permanente, e pela Tatiana Zaleski, que fará a aula de apresentação a vocês. Vocês tiverem qualquer dúvida, nós estamos à disposição, vocês perguntem o que vocês quiserem. Essa reunião é para isso, para tirar dúvidas e para vocês saírem daqui seguros de como será o treinamento. Obrigado. Eu sou a Tatiana, sou gerente do Instituto Simutec e acompanho os residentes desde 2014. A gente já tem um longo caminho aí com a residência e especificamente com a oncologia, vocês são referência, então o primeiro grande grupo de oncologia que a gente está recebendo. Eu vou passar para vocês algumas informações sobre essa parceria que a gente tem com a EP, aqui em São Paulo. Vou falar um pouquinho de simulação e depois vou pontuar o que exatamente vocês vão fazer.
Nós estamos com essa parceria aqui em São Paulo, fechada no final do ano passado, para trazer para São Paulo e para o Brasil um formato educacional inovador. Inovador no sentido de termos cursos e treinamentos que utilizem não apenas um formato específico, mas que agrupem simulação, modelos humanos, EAD, modelos sintéticos, então tem uma abrangência grande de formatos de treinamento. A Escola de Educação Permanente, que a gente chama de EEP, ela é um braço então educacional do Hospital de Clínicas e é ela quem fomenta os produtos educacionais e acaba sendo uma impulsionadora da área assistencial, porque grande parte dos recursos são transferidos também para o SUS, para atendimentos no SUS. Eles possuem mais de 300 opções de cursos, 60 especializações, mais de 100 programas EAD, entre outros estágios, residências e a área multiprofissional, onde atendem fisioterapia, enfermagem, diversas outras especialidades. O Instituto Simutec, então, no Brasil, é a primeira empresa a oferecer treinamento continuado utilizando simuladores para procedimentos minimamente invasivos. Então, aqui hoje a gente vai falar de videolaparoscopia, mas no Instituto nós temos diversas outras especialidades que utilizam simuladores em seus treinamentos. Estamos atuando em Porto Alegre desde 2014, já temos mais de 2.000 alunos treinados, principalmente residentes e graduandos, mais de 2.000 treinamentos concluídos e mais de 40.000 horas de simulação. Vou passar para vocês um vídeo, que é o vídeo da parceria. E essa parceria entre o Instituto Simutec e a Escola de Educação Permanente da Universidade de São Paulo, ela tem um potencial de agregar muito conhecimento e muito treinamento já a uma estrutura montada com esses objetivos. Trazendo também novas tecnologias na área do ensino e aprendizagem, principalmente na área de simulação, utilizando realidade virtual, criando uma série de projetos de treinamento em várias áreas, não só da cirurgia, como de outras especialidades também, endoscopia digestiva, endoscopia respiratória, ultrassonografia, ginecologia, obstetrícia, que certamente vão favorecer muito toda a faculdade, com repercussão não só na área médica, como na área de outros serviços de saúde, em especial da área de enfermagem, e agregando também o treinamento de novas tecnologias que estão chegando, como a cirurgia robótica. Então, tem o potencial, esse tipo de parceria, de efetivamente revolucionar o treinamento dentro da instituição. Em relação à parceria com a Simutec, é importante destacar que é uma empresa que tem muita experiência em simulação virtual, no ensino da simulação virtual, e a nossa parceria pretende associar não só a experiência deles, mas tudo que nós temos no Hospital das Clínicas, nos seus vários institutos, junto com a simulação virtual. Então o indivíduo vai fazer uma parte do curso à distância, vai fazer uma parte virtual, vai participar da enfermaria, pode acompanhar a cirurgia, pode acompanhar o ambulatório. Então é uma formação global muito importante. Isso facilita para o indivíduo, para o estudante, para que ele chegue no seu paciente com uma formação muito melhor. O que é simulação? Então, é um conceito, né? O ato de imitar um comportamento, alguma situação, ou mesmo um processo de uma forma adequada e que seja semelhante ao que é a realidade. Então, para fins de treinamento, isso é muito importante. Aqui um pouquinho da história. A história começou um pouco antes, assim, mas a gente tentou remeter à analogia mais frequente, que é comparar os treinamentos médicos com os treinamentos da aviação. Então, aqui a gente tem um modelo de 1909, que é um avião biplano, né? Então, ele tem uma parte de madeira que eles simulavam e começaram a fazer os primeiros protótipos para a simulação da aviação, que em 1930 ela começou a ser obrigatória. Então, hoje a gente não pensa em entrar num avião sem que o piloto tenha feito pelo menos 2 horas de simulação antes de pilotar a aeronave para nós. Por que simulação? Porque a gente está trabalhando com um ambiente controlado e é possível fazer simulações de cenários distintos.
além de situações de risco. No caso já da medicina, poder treinar casos raros que muitas vezes durante a residência vocês talvez não tenham a oportunidade de encontrar. Então, como é que ela era empregada na medicina? Então, aqui nós temos um modelo halstediano, da premissa veja 1, faça 1, ensino, veja 1, faça 1, ensino 1, que ainda temos muitos modelos de residência atuais utilizando, né? Esse modelo ele tem uma alta tolerância a erros, então na curva de aprendizagem é aceitável que se erre muito. E a avaliação, no caso, é subjetiva, que com a simulação nós vamos para um outro patamar onde nós temos a simulação objetiva, que no caso ninguém vai estar pensando, fulano opera bem, ciclano não opera tão bem. Não, o simulador vai dizer, esta pessoa atingiu os parâmetros, esta pessoa não atingiu os parâmetros. Então, simulação em saúde, essa é uma tendência cada vez maior, usar simulação, não só na parte médica, mas em todas as outras áreas da saúde, por essa preocupação de cada vez mais estarmos conectados ao paciente e não usá-lo para aprendizagem. Então, várias medidas foram sendo tomadas ao longo dos anos e essa melhoria, essa necessidade de melhoria acabou incluindo a simulação. Então, os futuros cirurgiões hoje não se imagina que eles simplesmente estejam num programa de residência sem utilizar a simulação. Então, na simulação, nós temos desenvolvimento de vários recursos, o uso de novas tecnologias, que é super importante, porque atualmente, a cada momento, a gente tem lançamento de novos produtos. Os pacientes são padronizados, ou seja, vocês vão estar expostos a casos parecidos ao longo da formação e, no simulador, vocês vão encontrar simulações padronizadas, dentro de protocolos, obviamente, comprovados. Além do desenvolvimento amplo das habilidades e os modelos hoje que a gente vai utilizar são modelos de realidade virtual e aumentada. Então, aqui nós temos já alguns modelos de realidade virtual que encontramos no nosso instituto. O primeiro é um simulador de artroscopia, depois o do meio é uma simulação de transesofágico e aqui uma simulação de obstetrícia. Então, nosso modelo de treinamento, ele evita implicações éticas, né? É um modelo de treinamento hoje alinhado com um novo conceito de sustentabilidade. Vocês vão estar num ambiente livre de estresse, a máquina vai estar preparada para vocês individualmente, né? Então, se vocês errarem, ninguém vai estar lá cobrando, não vai ter colegas, enfim, vocês vão estar lá no momento que vocês podem errar. A possibilidade de repetições ilimitadas, né, sem que isso comprometa. A avaliação objetiva, que eu já falei, feedback a cada momento. Então, toda vez que vocês vão ao instituto, vai ter uma pessoa que vai estar lá dando feedback para vocês de como está sendo a performance. E o sistema é self-learning, ou seja, o simulador, dentro de protocolos já previamente acordados, ele vai ensinar vocês, basicamente, a fazer os procedimentos, através de guias, enfim. Depois, quando vocês forem a primeira vez, nós vamos mostrar para vocês como funciona. O que nós oferecemos, então, o treinamento tem validações, inúmeras validações, é personalizável de acordo com a necessidade do cliente. Então, no caso, vocês viram ali que é possível fazer AD, aulas teóricas, simulação. No caso, a instituição AC está optando por fazer um treinamento totalmente simulado para vocês. Então, a gente tem, nesse modelo de negócio, essa possibilidade de personalizar de acordo com o cliente, dentro também de horas que o cliente necessita. Simuladores são de última geração, vocês vão encontrar simuladores com óculos de realidade virtual, aumentada, enfim. Equipe médica especializada, a equipe de acompanhamento é uma equipe formada especificamente em simulação e o gerenciamento completo do aprendizado de vocês. Então, agora eu vou passar um vídeo de videolaparoscopia.
A videolaparoscopia está representada no Instituto Simutec por simuladores que atendem diversas especialidades, oferecendo inúmeras possibilidades de procedimentos para treinamento. Programas personalizados, sistema de gerenciamento de aprendizagem e acompanhamento de médicos especializados potencializam os resultados dos alunos. Nossos simuladores de videolaparoscopia desenvolvem habilidades básicas que permitem compreender noções de profundidade, coordenação de olho-mão, efeito fulcro, manipulação de câmeras e utilização da eletrocirurgia e outras formas de energia em videolaparoscopia. Destaque para o simulador Lap Mentor 3, com óculos de realidade aumentada. Cirurgia geral, digestiva, torácica, pediátrica, ginecologia e urologia são as principais especialidades contempladas por procedimentos como bypass gástrico, colecistectomia, apendicectomia, hérnias inguinal e incisional, histerectomia, lobectomia pulmonar e nefrectomia. Ficou interessado? Acompanhe nossas redes e saiba mais sobre nossos cursos e treinamentos, ou agende uma visita. Então, por que realidade virtual? Esse modelo, então, ele já é líder em utilização nos Estados Unidos e na Europa. Inclusive, a gente já teve vários alunos que foram aos Estados Unidos e tiveram que fazer simulações nos mesmos simuladores. Então, quando eles retornavam, eles reportavam isso e o programa deles é muito parecido com o que nós utilizamos. Ele reproduz de forma exata os cenários. É possível fazer repetições ilimitadas, porque o produto está ali. Eu não dependo de uma entrega de animais ou de um paciente. Então, é possível repetir várias vezes o mesmo caso, o mesmo paciente. A questão da ética, né, que eu já falei, que está hoje alinhada com toda a questão da sustentabilidade, e as comprovações clínicas que a gente tem em diversos estudos, hoje já comprovando a eficiência desse tipo de treinamento. Então, aqui a gente tem algumas validações, um estudo que foi feito com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, baseado na importância da repetição, a importância de quanto tempo eu preciso permanecer no laboratório, quem precisa de mais tempo, e outras validações como a medida objetiva, no caso, vocês terem objetivos para cada atividade que vocês vão desenvolver. Então, aqui nós temos os cronogramas de vocês. Então, o primeiro é o cronograma do R1 e o segundo é o cronograma do R2. Em cada ano de residência, vocês vão fazer 30 horas de simulação. Então, por exemplo, o R1 ele vai começar com as habilidades básicas, que começa o desenvolvimento de toda a atividade para que depois vocês possam chegar nos procedimentos. Atividades essenciais, que são baseadas no FLS, a sutura básica e avançada, colecistectomia, apendicectomia, pequenos procedimentos ginecológicos e a nefrectomia. Então, para cada um, a gente tem uma carga horária. Depois, para o R2, difere algumas coisas, que acaba que o R2 vai fazer algumas coisas um pouco menos, né? Tempo, com as habilidades básicas, mas tem também a troca da apendicectomia pela histerectomia. Então, durante o processo, a cada semana, a cada 2 horas ou a cada hora que vocês forem ao instituto fazer a simulação de vocês, vai ter alguém controlando as atividades que vocês vão fazer. Então, vocês vão, primeira semana, habilidades básicas. A cada horário também está estipulado o simulador que vocês vão utilizar. Vocês vão usar basicamente caixas brancas, simulador Lap Mentor Express e o simulador que utiliza o óculos de realidade aumentada. Certificados. Então, vocês vão ter 2 tipos possíveis de certificados. O primeiro que é um certificado de cumprimento de carga horária. Então, todo aluno que cumprir as 30 horas, ele recebe o certificado. E depois nós temos o certificado de proficiência, que é para aquele aluno que atinge os objetivos. Vocês vão encontrar junto aos simuladores parâmetros, diversos parâmetros em cada atividade, e o aluno que conseguir atingir esses parâmetros 3 vezes consecutivas ou 5 não consecutivas em cada uma das atividades, ele recebe também o certificado de proficiência. Então, como o professor já falou, nós temos relatórios. Cada aluno vai ter a sua conta individual. Então, quando vocês acessarem o simulador, vocês vão ter um login e senha. E vocês vão ter sempre acesso àquilo que vocês já fizeram, porque o simulador ele tem a informação em tempo real, né, e está na nuvem, enfim. Então, cada vez que vocês executam uma atividade, ao final vocês recebem do simulador o seu relatório. Depois, esses relatórios todos, eles vão formar um grupo e a gente vai medir
o desempenho de vocês. E os professores vão receber os relatórios da turma toda semanalmente. O Instituto hoje ele está num local provisório, lá, aquelas imagens que vocês viram no começo, porque a sala de simulação onde o Instituto vai ficar de forma permanente, ela ainda está em reforma. Então, essa reforma deve terminar agora no final do mês, e aí vocês vão ser transferidos. Tudo é no mesmo espaço, só que hoje está no andar de baixo, e depois a simulação vai ser no primeiro andar. Mas é no mesmo local. E aí, quando for para lá, vocês vão ter um lounge, onde vocês vão poder tomar seu café, deixar seus materiais, fazer uma pausa, se for necessário, enfim. E dentro das áreas de simulação, a gente pede sempre que vocês acessem sem bebidas, sem comidas, para não danificar os equipamentos. Os celulares, eles causam interferência no simulador, então também a gente pede para vocês deixarem sempre nos armários. E os treinamentos exigem concentração, então cuidar aquele tom de voz, claro, a gente sabe, a gente quer que vocês interajam, porque a gente entende que isso é muito importante, mas cuidar, porque às vezes o instituto está cheio e aí se começa todo mundo a falar num tom muito elevado, atrapalha alguns colegas. Os agendamentos de horário. Então depois nós vamos passar para vocês um e-mail com essas informações, então não precisam se preocupar agora em pegar nada. Tá, mas o horário de treinamento do Instituto é das 8 às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Vocês vão, conforme o professor falou, vão ter uma escala, então dentro desses horários, se a instituição quiser deixar reservado, pode deixar reservado já de forma fixa, ou eles podem marcar individualmente, aí são vocês que decidem. Tá, mas é conforme agendamento, então vocês vão poder agendar sempre nos horários cheios, 8, 9, 10, 11 horas. E aí a sessão de treinamento ela tem uma duração de 60 minutos. Então, às vezes, se vocês se atrasarem um pouco, cheguei 8h15 e eu tiver um aluno marcado para as 9, vocês vão conseguir fazer uma sessão só de 45 minutos. Tá? Então, o horário é importante para vocês não perderem tempo da sessão de vocês. E no caso de impossibilidade de cumprimento, a gente sempre pede que desmarquem para a gente poder liberar os horários para os outros colegas. Então, essa mensagem final é a mensagem de boas-vindas. Tá? Nós ficamos super contentes nessa parceria. Aqui em São Paulo é a primeira instituição, então vocês serão nossos primeiros alunos aqui em São Paulo. Esse é um projeto que eu já participo há 5 anos e é muito satisfatório você ver o quanto a residência médica evoluiu com a simulação. Então, além daqueles estudos todos que a gente mostrou, temos outros estudos que comparam R1 que treinou com R2 que não treinou em simulação e ambos, ao final do exame, conseguiram atingir o mesmo nível de proficiência. Então, é realmente uma ferramenta super importante e eu acho também que temos que olhar o lado da instituição, né, que está oportunizando isso para vocês. Com certeza não é um treinamento barato, então a gente entende que é importante que vocês valorizem. Okay?